Olá, meus queridos! Quanto tempo, hein? Faz tempo que eu não posto vídeo aqui no canal, né? Então, passei por aqui para dar um oi para vocês, né? Espero que estejam todos com saúde, né? Porque o restante a gente corre atrás, né? Eu vou contar um pouquinho da minha história, um pouquinho do meu passado. Então, senta que lá vem a história. Senta que lá vem a história. Então, queridos, para começar uma história sempre tem que ser pelo início, né? Eu sou a caçula de 8 irmãos, né? Tenho 4 irmãos, tínhamos 4 irmãos e 4 irmãs, né? Eu tenho 3 irmãos já falecidos, né? Sou paranaense, né? Natural de Cascavel, nasci no município de Cascavel, né? Num bairro chamado Guajuvira. Morávamos em um sítio, eu e meus irmãos, meu pai e minha mãe, né? Que também já são falecidos, não estão mais entre nós, né? E nós éramos felizes naquele sítio. Eu era muito pequena, eu tenho algumas lembranças, alguns flashes, né? Flashes. Mas os flashes que eu tenho eram todos flashes bons, flashes legais, né? E um acontecimento que me marcou muito, né? Foi quando eu ganhei um triciclo do meu pai. Meu pai foi para a cidade vender algumas sacas de milho, aquelas coisas todas, né? Porque como a gente vivia no sítio, nós vivíamos da terra, né? Então meu pai foi vender alguma coisa e me trouxe um triciclo para mim. Aquele do Kiko, do Chaves, né? 3 rodinhas, né? E eu lembro que ele desceu de dentro daquele ônibus com um triciclo na mão e um pacote de bolacha na outra mão, né? Que era o agrado, né? O meu agrado era um pacotinho de bolacha. E aquele pacote era tipo uma Maria, mas era quadrado, assim, né? E eu lembro que eu corri, o ponto do ônibus era bem na frente da nossa casa, então eu corri encontrar ele, né? Faceirinha. E daí ele me deu pra mim aquele pacote de bolacha, eu abracei assim aquele pacote de bolacha, que era desse tamanho. Era desse tamanho assim, né? Não era pacote que era grande, era eu que era pequenininha, né? E eu lembro que daí queria me colocar em cima daquele triciclo, eu fiz o maior berreiro, pavoradinha, né, com medo. Daí até meu pai falou, não, deixa ela, né? Aí depois peguei confiança, naquele triciclo lá, e eu dava cavalinho de pau pra aquela casa. Parecia o Bob, né, do Fantástico Mundo dos Bob, né? Ó, canto por canto com aquele triciclo, né? Quando peguei confiança fui longe, né? Essa é uma das lembranças que eu lembro. Tem mais lembranças também, né? Eu sei que... E daí meu pai vendeu esse sítio. E a gente foi morar em Salto Segredo, que hoje é Foz do Jordão, né? Também Paraná, né? Perto de Guarapuava, né? Não sei por que ele vendeu o sítio. Teve problemas ali, eu não lembro. Tinha alguma coisa relacionada com o governo, né? Não tô lembrado o que era. Eu sei que ele vendeu a troco de banana ao sítio e pegou mulheres e filhos e fomos, né? Chegando lá, ele comprou um terreninho com meia água em cima, meia água muito pequenininha, né? Mal cabia os filhos, era bastante. Imagina só, uma meia água com 10 pessoas dentro, né? 8 filhos e o pai e a mãe, né? E eu lembro que as coisas da minha mãe ficou por lá de fora. Uma vez choveu, tinha colocado uma lona, aquela lona levantou, molhou todos os móveis dela e ela chorava muito, porque a mãe sempre foi muito de... Nossa, as coisas dela eram as coisas dela, né? E foi dois caminhão de mudança entre filhos, bens e animais, né? A gente carregou muitos animais, né? Galinha, porco, gado, tinha tudo. E nós chegamos nesse local ali, vocês estaremos nesse local ali, a gente não sabia que nesse local ali as pessoas que estavam ali estavam passando por necessidades, né? Elas passavam fome, né? Para falar bem a verdade, passavam fome. E a gente foi comendo o que tínhamos, né? Fomos comendo o dinheiro da venda do terreno. E depois a minha mãe tinha galinha, soltou no terreiro, aquela coisa toda, as galinhas, começou a desaparecer as galinhas, né? O pessoal que morava ali começou a pegar emprestado as galinhas, não devolvia, né? Pegava emprestado as galinhas. Minha mãe fazia uma contagem, um dia tinha um valor, fazia no outro dia, tinha outro tanto, já tinham comido a metade das galinhas. E minha mãe desesperada, nós tínhamos 3 vacas, a mansinha, que era branca e preta malhada, a laranja, que era laranja, e uma bezerra branca, que era filha da laranja. E daí a minha mãe chamou meu pai e falou assim, nego, porque ela chamava ele de nego,
vende essa laranja e vende essa bezerra, porque eles vão pegar, eles vão dar jeito, né? E meu pai vendeu a laranja e a bezerra, primeiro porque nós precisávamos, né? Né, para não pegar emprestado, né? Eu sei que e daí a gente começou a passar necessidade, né? Também, né? Começamos a comer todo o dinheiro que tínhamos e começamos a passar necessidade, porque não havia emprego neste local e as pessoas que estavam ali já estavam sofrendo, né? Já estavam sofrendo ali, né? Uma coisa bem que aconteceu, minha mãe levou a Mansinha no pasto, para comer. E daí minha mãe tirava leite dela, né? Tirava o leite, levava pro pasto, ela comia, depois ela ia lá de tarde, trazia ela e tirava o leite. Ela pegou, levou a Mansinha pro pasto, né? Tirou o leite, levou pro pasto. E quando ela foi buscar, cadê o leite que estava na ubra da vaca? A ubra da vaca estava vazia. Alguém já tinha ido lá e já tinha tirado o leite da nossa vaca. E tipo assim, nós estávamos passando por necessidade. A única coisa que nós tínhamos era o leitinho da vaca. E ainda alguém foi lá e pegou emprestado o leite da vaca, né? Nossa, minha mãe ficou muito irada na época. Eu sei que ela não queria mais levar a Mansinha em pasto. A Mansinha ficava ali por perto de casa, porque não dava para colocar um pastinho mais gordo lá na frente, né? E daí, a gente, enquanto nós tínhamos essa vaquinha, a gente tomava leitinho dessa vaquinha, né? Depois, ela ficou um tempo ainda com a gente, depois a minha mãe teve que vender ela, né? Quando a minha mãe teve que vender ela, daí sim que o negócio ficou... ficou difícil. Eu lembro que quando nós tínhamos a vaquinha, nós já estávamos passando por necessidade e a minha mãe fez um mingau de trigo com água, cozinhou aquele mingau e daí colocou leite pra gente comer. A gente comia, sustentava, né? Sustentava. Então eu tive uma infância muito de privações, né? De privações, porque os tempos eram muito difíceis, né? Hoje eu falo pro meu filho, quando meu filho começa a reclamar aí de alimento, né, tá toda a vida exigindo, eu digo pra ele, ó, você não sabe o que é passar necessidade. Você não sabe o que é querer as coisas e não ter. Você tá com fome, tá doendo tua barriga e tu não tem nada pra colocar na boca. Tua panela tá vazia, a mesa tá vazia. Porque eu sei o que é isso, nós já passamos por isso. De um olhar pro outro com o olho comprido e não ter nada. Muitas vezes tinha só açúcar, onde a gente adoçava a água e tomava aquela água com açúcar para poder sustentar, para conseguir dormir, né? E a esperança do meu pai era ter conseguido emprego na Copel, que veio uma empresa da Copel lá. Acho que até tinha um tio meu que trabalhava lá, não tô lembrado. E daí, só que assim, eles trouxeram o pessoal dele de fora, pessoal especializado, né? As pessoas dali, não lembro se o pessoal dali trabalhava. Primeiro eu não lembro porque eu era muito pequena, né? Não tinha esse discernimento. Só meus irmãos mais velhos que podem falar alguma coisa, né? E daí a gente começou a passar fome mesmo. Fome. Porque daí acabou tudo, as crianças eram muito novas para trabalhar, meus irmãos mais velhos. Meu pai pegou meus irmãos que eram um pouquinho mais de idade, mas eram tudo criança, era tudo 17, 20, né, os mais velhos, e levou com ele, foram trabalhar fora para poder mandar dinheiro pra gente, né? E o que ficaram ali era tudo menor. As minhas irmãs trabalhavam de babá, trabalhavam de faxina, muitas vezes a troca de pão. Teve um episódio que a minha irmã foi trabalhar de faxina na casa das mulheres do pessoal da Copel, que eles fizeram uma vilinha ali. O pessoal que trabalhava ali trouxeram as mulheres, a família, fizeram uma vila e a família morava lá. Então as do local limpava muitas vezes, né? E eu lembro assim que numa dessas, a minha irmã trabalhou por pão, tá? Ela foi paga por pão. A mulher pagou 2 pão pra ela e mais sei lá o que, mais um pacote de açúcar, não sei. Então era troco de comida, né? Trabalhava o dia inteiro esfregando para no final da tarde aparecer com 2 pão e um pacote de alguma coisa, né? Pra te ver como era bem difícil, né? Eu sei que e começou, sabe, a piorar. E meu pai sempre trabalhando para fora. E eu comecei a estudar. E os meus 2 irmãozinhos, mas que são mais velhos do que eu, né? A gente era muito pequena, era a primeira e segunda série. Eu comecei a estudar na primeira série, meus irmãozinhos na segunda série, né? Eles tinham quase a mesma idade.
E eu lembro assim que a gente era tão difícil o alimento, era tão difícil que a gente tinha nós pagávamos aluguel, por favor, lá, sei lá, uma casa onde tinha um terreno grande, era um terreno muito grande assim, e tinha mandiocas plantadas. E nós comíamos aquela mandioca. Só que aquela mandioca era uma mandioca amarga, devia ser uma mandioca brava, não sei. Eu sei que não dava pra comer, não dava pra engolir. A gente colocava na boca e era amargo demais, era uma losna. A gente cuspia fora. E não dava pra comer. A minha mãe dizia porque a gente corria no meio a gente corria no meio daquele mandiocal e pisava em cima da mandioca e a mandioca era amarga por causa disso, né? Mas eu não sei por que era amarga. Eu sei que a gente se alimentava na escola, né? A gente não via a hora de chegar às 10 horas para poder comer, gente. A barriguinha no fundo. Sem janta do outro dia, sem tomar café. Íamos comer às 10 horas, que era o horário do lanche da escola. A gente não via a hora de dar 9h30 para a gente poder comer. Eu lembro que naquela época era dentro da sala que se alimentava, não fazia grumero lá na cantina, no caso, né? A gente comia dentro da sala, vinha aqueles baldes grandes com copinhos e uma concha e servia os copinhos, daí tinha bolacha junto, né? Tinha umas bolachinhas junto. E eu lembro que quando era sopa, era aquela sopa de carne de soja, e era muito boa, tá, gente? Era muito boa. Ou era tipo quick, que era um morango, assim, só que era bem cremoso, né? Não sei se era um pudim, alguma coisa, sei lá, que tinha lá junto, né? Eu sei que... E tinha o de chocolate também, né? Que era muito gostoso. Então a gente não via a hora. E eu tomava aquilo com gosto, tá, né? Tomava aquilo com amor, com sabor, sabe? Por isso que eu sou gordinho, porque eu como, como bastante. Eu lembro uma das vezes que eu levei um litrinho para dentro da escola para mim colocar um pouquinho daquele quick para levar para minha mãe, porque eu sabia que a minha mãe estava sem comer em casa, né? Porque nós já não tínhamos jantado e quando nós saímos de casa nós não tínhamos comida de manhã, não tinha o que comer de manhã, né? Ela, nesse meio tempo que a gente estava na escola, ia dar os pulinhos dela, né? Para conseguir trazer um alimento, né? Para dentro de casa. Minha mãe também fazia faxina, né? Coisas assim, né? E eu lembro que eu levei um vidrinho para colocar um pouquinho daquele quick para trazer para ela, e ainda aquilo virou no meio dos meus cadernos, ainda fiz uma destrafega. Cheguei em casa chorando, falei para ela: mãe, eu queria ter trazido tudo para ti, mas olha aqui, porque eu não consegui, eu na hora de comer eu pensava muito nela e aquilo me doía, eu sentia uma dor muito grande no meu coração, sabe? E que de eu estar comendo, de eu estar me alimentando ali, aquela alimentação, que quem sabe eu só ia comer à noite, né, novamente, e eu sabia que ela estava sem comer. E aqui isso foi, tá, gente? A gente sofreu muito naquele local lá, nós vendemos nossa vaquinha, que é o que nós tínhamos, enquanto nós tínhamos aquela vaquinha. Só que depois a minha mãe não conseguia mais andar com ela para baixo para cima, e nós precisávamos de dinheiro e aquela coisa, e depois a gente teve que vender o terreno onde nós estávamos, nós vendemos o terreno e começamos a pagar aluguel. Para começar, quando a gente vendeu aquele terreno lá, a gente foi morar de favor na casa do meu tio, né, meu falecido tio. Tio Pedro, ele deu uma casa lá, que era uma casa dele, pra gente morar de favor. Moramos muitos anos naquela casa também. E depois a gente saiu daquela casa, a gente pagava aluguel. E daí você imagina, já estávamos passando necessidade de pagar aluguel, né? O dinheiro que o pai saía para fora para trabalhar, mal dava para pagar o dono da casa e pagar a vendinha onde a gente comprava a comida, né? Naquele caderno lá, a gente nunca conseguia vencer pagar aquele caderno, porque estava toda a vida comprando, toda a vida pagando, mas sempre tinha o rabo para trás, né? E foi uma época bem difícil, né, naquele lugar, né? Até que daí a gente já estava mais grandinha, né? Sei lá, com, quem sabe... Eu comecei a estudar na segunda série, né? Então, se eu comecei a estudar com 6 anos, eu devia estar com 7, eu acho. A minha irmã mais velha veio embora para Santa Catarina, e falou pra mãe, que lugar lindo aqui, mãe. Arruma as coisas aí que a gente vou buscar vocês. Daí ela trouxe minha outra irmã também, né? E elas conseguiram emprego num restaurante, né, daqui de Santa Catarina. Daí minha irmã mais velha também já estava casada, aquela coisa toda, né? E daí a gente veio embora pra cá, pra onde moramos agora, Santa Catarina.
E meu irmão o meu outro irmão, que daí ficou eu, que era menor, o meu outro irmão Nilson, né? E o falecido, meu outro irmãozinho falecido, Newton, né? Ele tinha o quê? Ele tinha 13 anos, devia ter 13 para 14, ele era muito pequeno, era bem rapazola. E ele conseguiu um emprego de ajudante numa peixaria perto de casa, mas para ele era tudo, porque nós, olha, éramos em oito filhos do meu pai e da minha mãe, 8 filhos. Passemos fome, passemos necessidade, e mais nenhum dos filhos dele fez coisas ruins, fez coisas mal, achou o caminho errado para ir. Porque mesmo passando fome como nós passávamos, nunca mexemos em nada de ninguém, nunca. Uma vez meu irmão pode contar isso, né? Meu irmão Jair, que é um dos mais velhos, que é um dos meus maiores incentivadores para me manter no meu canal, ele que pode contar isso porque ele estava presente. Eles saíram procurar coisa para comer, porque a gente era assim, a gente se espalhava para procurar comida, pedia nas casas, pedia nos mercados, né? Você virava. E tinha um cara que estava carregando galinha. Carregava galinha num caminhão. Estavam levando, eu acho que ele deve ter comprado uma galinha de um galinheiro, sei lá, e estava levando. E daí ele não vencia a catar as pobres das galinhas para colocar nesse caminhão para levar. E eles estavam lá passeando, os dois, né? Imagina só, que deviam ter o quê? 15, 16, 17, mais que isso não tinha. Eram bem pequenos. E daí eles perguntaram: ô, piazada, querem ganhar um dinheirinho? Opa, claro que nós queremos. Me ajuda a carregar essas galinhas, que eu dou um dinheirinho pra vocês aí. Ah, pra já. Só que daí demorou demais. Ficaram até altas horas da noite catando aquelas galinhas pra colocar naqueles caminhão que deviam ir pra batedouros, né? E daí meu pai chegou em casa do serviço e cadê os meninos? Meu pai saiu bem doido procurar, e daí foi perguntando, alguém contou, não, estão lá. E daí encontrou eles na rua e meu pai queria cacete a eles, né? Desceu porrete neles, né? Educar. E eles, não, pai, a gente não mexeu. E essas galinhas aí, daí acho que o cara deu uma galinha pra cada um, eu não sei se foi isso que... não tô lembrado, porque eu escutei alguém falar a história, né? Então, quer dizer, meu pai ficou muito irado e queria surrar os meninos enquanto não contaram bem a história, não foi conferir pra ter certeza, né? Ele não sossegou, porque filho meu não vai mexer no que é dos outros, né? E aquela galinha, ele realmente tinha ganhado pelo trabalho deles, né? Eu acho que foi isso que aconteceu. Uma hora eu faço um vídeo com meu irmão contando essa história bem certinha, pra ficar bem mais explicada a história, né? Mas é isso, entendeu? Meu pai, com tudo que nós passemos, né? Os 8 filhos dele, nenhum deles pendeu porque é errado, entendeu? Nenhum deles fez algo que não estivesse dentro das coisas certas da vida, né? Resumindo, a gente veio embora para Santa Catarina. Meu irmãozinho de 14 anos conseguiu emprego. As 2 irmãs, né, conseguiram emprego. As minhas 3 irmãs, né, porque éramos em 4, né. Então eu era a mais bebê, a mais velha, né, e a do meio conseguiram um restaurante. A outra, né, que é a segunda depois da mais velha, conseguiu um emprego de babá, né. Meus outros 2 irmãos também. Meu pai arranjou um emprego também. A minha mãe também fazia faxina. Até por enquanto ela ficava em casa, porque como tinha eu muito pequena, meu netinho, tinha 2 netinhos, né? E meu outro irmãozinho, ela também ficava em casa. Eu lembro que meu irmão Nilson, um beijo pra ele, né? Ele cuidava do Fernandinho, né? Da Bel, da minha irmã mais velha, né? E eu cuidava do Nelson. Eram os 2 netinhos, né? E a mãe, né? Então, gente, nunca mais, tá? Nunca mais, depois que a gente pisou nesse solo sagrado de Santa Catarina, nunca mais nós passamos fome, sabe? Nunca mais passamos fome. Conseguimos emprego naquela época. Era difícil, pagava um pouco, mas nós nunca mais passamos fome como nós passávamos. Fome mesmo, gente. Fome, não é ficar um pouco sem comer, ficar ali, entendeu? Não, era fome. A gente tinha época que a gente ficava até o dia inteiro sem comer, entendeu? Então, depois que a gente pisou aqui nesse solo maravilhoso de Santa Catarina, nunca mais. O pessoal daqui, pessoal muito solidário, ajudava a gente. O sacolão doavam fruta pra gente, que as frutinhas estragadas, ou uma banana muito madura, o que não dava pra vender, doavam pra gente, sabe? A minha irmã trabalhava num restaurante, então sobra muita comida.
Eles dividiu entre eles, minha irmã trazia comida para casa. Meu Deus, eu comia camarão, né? Eu comia lagosta. e esse estado maravilhoso, eu amo minha cidade, amo de paixão a minha cidade. E outra hora eu conto mais coisas. Eu vou fazer um vídeo aqui da praia, que agora eles fizeram um alargamento da praia, né? A gente passa por muita coisa, às vezes é para você ter um aprendizado, né? Às vezes para ter um aprendizado, às vezes porque o destino quis assim. Mas sempre haverá uma luz no fundo do túnel, né? E eu sei que a gente vai batalhando, né? A vida não é fácil. É igual rapadura, né? É doce, mas não é mole. Então, uma hora eu vou fazer um vídeo na beira da praia para vocês conhecerem nossa praia central aqui de Camboriú, né? Eu amo meu lugar. E tem mais coisa pra frente ainda. Não dá pra colocar tudo num vídeo, né? Mas fica por aí que volte e meia eu conto um pouco da minha história. Beijo, até a próxima, viu?